Oi pessoal, vamos retornar aqui para o nosso tutorial. Bem, a gente estava falando sobre o processo de planejamento e em que nós dissemos que vocês passaram por essa fase, principalmente com esses verbos que nós estamos apresentando para vocês. Vocês definiram as atividades, a sequência dessas atividades, estimaram os cursos, estimaram as durações e desenvolveram um cronograma que no nosso caso é um plano de ação, né? Isso tudo em conjunto com esse nosso consultor que esteve aí ou que estará aí no seu município para te apoiar nessa atividade. O objetivo do consultor não é fazer pelo município, mas dar as orientações para o município para que ele caminhe nessa direção e aprenda a fazer, adquira a cultura da gestão para resultados. E nada melhor do que você executar todos os seus trabalhos, todas as suas grandes atividades, todos os seus projetos estratégicos ou planos estratégicos dentro da metodologia de gerenciamento de projetos. Isso vai trazer maior assertividade do projeto, maior objetividade e além disso, responsabilização, né? As pessoas vão saber o que devem fazer, como fazer, enfim. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso. Bem, o nosso próximo processo é o processo de execução. É aquele processo que vocês estão entrando agora ou já entraram. Alguns municípios, depende do tempo do município, de cada um dos municípios, né, que nós estamos falando aqui. Mas é um momento em que todos os esforços humanos e financeiros, ou a grande maioria, melhor dizendo, a grande maioria dos esforços humanos e financeiros, são gastos no projeto, são colocados à disposição do projeto. É o momento de fazer realmente, botar a mão na massa. Até o momento nós estávamos pensando, depois de pensar nós definimos um planejamento e agora não, agora é o momento de botar a mão na massa, executar e entregar os produtos esperados e os serviços esperados por aquele projeto. É uma fase importantíssima do projeto, é um processo de execução, um processo importantíssimo dentro do PMBOK. Bem, e aqui mais uma vez quero destacar para vocês os verbos, os principais verbos que estão envolvidos nesse processo, né? O processo de execução. Inclui orientar e gerenciar a execução do projeto. Vocês irão trabalhar dessa forma, principalmente o líder de projeto. Realizar a garantia da qualidade. É importante entregar, mas é importante ter a qualidade mínima necessária. Não adianta entregar qualquer coisa, né? Aquele produto ele tem que servir para alguma coisa, ele tem que atender os pré-requisitos das próximas etapas e do projeto como um todo. Mobilizar a equipe de projeto. Vocês já começaram a fazer isso, criaram um grupo de trabalho, a equipe de projeto, já estão começando a discutir como desenvolver o projeto. Desenvolver a equipe de projeto, gerenciar a equipe de projeto. São várias pessoas, 5, 6 pessoas normalmente nas equipes de projeto, e essas pessoas têm que trabalhar alinhadas, elas têm que saber o que a outra está fazendo, até porque muitas vezes o trabalho de uma pessoa impacta a outra, então é preciso gerenciar isso. Distribuir as informações. Toda a equipe normalmente é uma equipe de pessoas de áreas distintas. As informações elas devem estar na mão de todos, né? Todos devem saber isso. E realizar aquisições quando for o caso e gerenciar as expectativas das partes interessadas. A expectativa do cidadão, a expectativa do prefeito, a expectativa daquelas pessoas que estão dentro da equipe, né? Cada um tem uma expectativa, mas essas expectativas elas têm que estar alinhadas para não gerar frustração no momento da entrega daquele projeto. Tá? Por último, o processo de monitoramento e controle. E aí, gente, a nossa ferramenta, essa ferramenta que está sendo proposta aqui, o sistema de gestão da implantação, é um importante instrumento desse processo de monitoramento. E ele ocorre ao longo de toda a execução do projeto, né? Então nós temos o processo de monitoramento, o que, que você tem? Monitorar e controlar o trabalho do projeto. Você tem que saber quem está fazendo o que, né? O prazo dessa pessoa entregar, nós temos isso lá. Realizar o controle integrado das mudanças, verificar o escopo, ou seja, até onde vai ou não o nosso projeto, o que, que ele busca, controlar esse escopo, estamos executando de acordo com aquilo que planejamos, até onde nós queremos chegar com aquele projeto, controlar o cronograma, controlar os custos, realizar o controle de qualidade, reportar o desempenho, monitorar e controlar os riscos e administrar as aquisições. Esses verbos, todos eles, são o processo de monitoramento e controle completo. Nós estamos aqui iniciando um processo
dentro de alguns municípios. Provavelmente muitos municípios não tiveram ainda a experiência de lidar com essa metodologia. Então, alguns itens aqui não serão todos trabalhados. O objetivo maior é monitorar e controlar o trabalho da equipe desse nosso sistema. As demais são importantes, fica aqui o registro, fica aqui nessa apresentação para vocês. Existem outras áreas, outras atividades que são importantes no monitoramento e controle. Mas nós estaremos fortemente envolvidos no monitorar e controlar o trabalho de projeto. O trabalho do projeto. Tá? Essa é a parte principal. Além disso, basicamente seriam esse item, né? E a ferramenta ela vai nos ajudar, o instrumento, o sistema aqui, ele vai nos ajudar a conduzir esse trabalho, esse processo de monitoramento e controle. Ok? Bem, essa aqui é uma outra questão teórica muito importante. O PMBOK terceira edição, a quarta edição já é um pouco diferente, na verdade apresenta outras restrições, mas vamos nos ater à terceira edição. O que nós temos aqui? O PMBOK defende, e a verdade é essa, que existem 3 restrições, 3 limites para o projeto. O tempo, a gente está sempre correndo atrás dele, o custo, que é o valor financeiro, e o escopo, que é o alcance daquele projeto. O que quer dizer essas restrições? Significa dizer o seguinte: se por um acaso o tempo para a entrega de uma determinada atividade, de um determinado projeto, ele cai, o que acontece? Isso reflete, vai ter algum impacto no escopo ou no custo. Ou, se você reduzir o seu tempo, você vai ter que gastar mais, contratar mais pessoas, fazer aquisições não tão interessantes para a administração pública, você vai ter que perder um lugar. Ou então você vai ter que reduzir o seu escopo. Você vai ter que cortar algo que estava previsto no seu planejamento, você vai deixar de executar porque seu tempo caiu. Então, é importante ter essa visão desses 3 pilares, ou 3 restrições, limites dos projetos, porque sempre que você tiver impacto em você vai ter, sempre que você afetar dessas restrições, você vai ter impacto nas demais. Positivo ou negativo? Vai ter que aumentar o custo para atender naquele mesmo tempo, mantendo a qualidade, né? O escopo, enfim, você vai ter algum impacto. Se você e o que ocorre normalmente nos projetos é a questão do tempo. Você tem que fazer em curto intervalo de tempo muita coisa. E aí você vai de alguma forma perder no seu escopo ou aumentar no gasto. Tá? Então é importante pensar nisso no momento que vocês estiverem adequando, executando o projeto. Né? Se você em algum momento reduziu a duração de uma determinada atividade, alguma coisa você fez. Você inseriu algum recurso a mais, você gastou algum recurso a mais. Aqui, quando eu falo custo, não só custo financeiro, mas o custo das pessoas, você deve colocar 2, 3 pessoas lá. Né? É claro que isso impacta no financeiro também, mas você teve algum impacto. É importante ter isso, que essas 3 coisas elas estão ligadas e vinculadas. Tá, ok? Bem, gente, agora nós vamos entrar efetivamente no sistema. Mas antes, eu queria voltar um pouquinho nessa tela, nesse gráfico. Né? Depois de ter explicado um pouquinho cada um dos processos, nós podemos ver que queria chamar atenção para alguns itens. Bem, a fase de planejamento, processo de planejamento, essa etapa mais no início do projeto, né, porque tem a inicialização, se vocês tiverem, participaram, desenvolveram com a presença do nosso consultor. Né? Essa etapa de planejamento ela foi orientada pelo consultor, um processo de criar a equipe, definir as responsabilidades, definir as atividades, a duração dessas atividades, enfim, teve o apoio do consultor nesse momento do planejamento. Agora, nós entramos numa fase de execução, que é a fase que vocês estarão executando. Observem que, nesse momento da execução, vocês terão 2 contatos com o consultor. Ele ficará, em algum momento dessa execução, ele ficará mais 5 dias com vocês. 5 dias de uma semana e 5 dias de outra semana. Né? E qual que é o trabalho desse consultor nesse momento? É avaliar a evolução do seu plano de ação,
verificar o quão distante ele está do planejamento e quais as ações devem ser executadas. Ele vai dar um apoio nisso e mostrar para vocês o como executar esse trabalho. Porque a verdade é que, a partir do momento que os planos de ação foram elaborados, é uma responsabilidade maior da prefeitura, né? Ali é o caminho que a prefeitura deve seguir, mas para executar, a prefeitura ela tem um grande papel. Quando eu falo prefeitura, os servidores municipais, né? As equipes de projeto. Então, o papel da prefeitura é fundamental, o interesse para que execute, né? Nós estamos fornecendo alguns instrumentos, estamos fornecendo alguns conhecimentos, tem o capital humano, que é o consultor aí que tem uma vasta experiência e vai poder ajudá-los, mas o papel da equipe de projeto, o empenho e a dedicação na execução desse nosso plano de ação é fundamental para o sucesso. Terão alguns encontros, como nós dissemos aqui, de realinhamento do projeto, porque todo projeto você fez um planejamento, né? Toda a execução, todo o trabalho, e você pode ter alguns desvios, né? O objetivo do planejamento é que tenha o mínimo de desvios possível, o menor número de desvios possível. Tá? E outro item muito que eu quero também chamar a atenção é que na nossa ferramenta, essa ferramenta, o sistema que está sendo apresentado, que nós vamos entrar agora nele, é uma questão muito interessante. Vocês definiram prazos para a execução. Esses prazos que foram junto com o consultor é o prazo de planejamento. Ou seja, vocês definiram atividades, duração, responsáveis para a execução daquele projeto. É um momento de planejamento. Quando você passa para a execução, algumas coisas alteram. Você não conseguiu entregar naquele prazo acordado, você entregou antes, você tem que gerenciar esse seu planejamento, gerenciar essas atividades, que é o processo de execução. Mas é importante nunca perder aquilo que você planejou. Nunca perder de vista os prazos que você planejou. E por que é importante? Porque é um momento de aprendizado, realmente. E vocês vão ver que o sistema vai nos oferecer isso, né? Você sempre terá ao lado daquilo que você está executando, aquilo que você planejou, para poder comparar e saber o quão eficiente você é no seu planejamento. O quão distante do planejamento você ficou. E isso faz parte do aprendizado. No próximo planejamento que for implementado, for executado pela prefeitura, pelos servidores municipais, vocês terão em mente os erros e os acertos daquele planejamento inicial. Então, isso é um processo de conhecimento, de aprendizado contínuo, em que esses 3 primeiros planos de ação vão abrir portas para que vocês implementem essa mesma metodologia em outros projetos da prefeitura futuramente. E é isso que a gente busca, né? É dessa forma que você vai transformar a cultura para uma cultura para resultados, uma burocracia para uma administração pública gerencial, né? Coordenando esses e responsabilizando os atores dentro da prefeitura, é que você vai conseguir ter resultados mais efetivos e eficientes. Tá claro? Eu quis voltar nessa figura para mostrar que o processo de planejamento ficou para trás, mas nós não podemos tirar o olho dele, né? Nós passamos por um processo de execução e isso vai ficar mais claro quando eu estiver apresentando o sistema para vocês. Tá bom? Bem, o sistema. Primeiro, o primeiro item são os objetivos desse nosso sistema. O que é? Incentivar a gestão dos planos de ação da prefeitura, ou seja, um instrumento, uma ferramenta para que vocês façam a gestão desses planos. Facilitar a fase de planejamento da implantação, que aconteceu na fase inicial, na fase anterior do nosso projeto, não inicial, mas anterior, nosso programa. Apoiar a gestão dos planos de ação pelo prefeito. Então, quem tem interesse nesse sistema? O prefeito, o líder de programa, o líder de projetos com relação aos projetos que ele está liderando e a equipe de projeto. A equipe de projeto saber o que ela tem que fazer, quando ela tem que fazer, como ela fazer, né? E um acompanhamento da evolução dos projetos pela CEPLAG. Nós iremos acompanhar a evolução, a ver se a gente pode, em algum momento, ajudar a entender os desvios e poder até orientar as equipes da prefeitura em algum momento, se
se for possível, né? A gente tem um problema aqui que são os recursos nossos aqui na CEPLAG. A gente vai tentar monitorar isso aí para ver o que a gente pode fazer no futuro. Bem, de novo, o nosso sistema ele tem as duas fases, a fase de planejamento e a fase de gestão e execução, que são aqueles processos do PMBOK. O processo de planejamento, o processo de execução e monitoramento, que aqui eu estou chamando de gestão. Tá ok? Então vocês passaram por essa fase de planejamento e vão para a fase de gestão e execução, que é a fase agora de botar a mão na massa efetivamente. Bem, o nosso sistema ele possui um ponto importante, uma tela importante é exatamente essa. Claro que aqui vocês não estão enxergando, a gente vai dar um zoom, um detalhe em cada uma dessas colunas do plano de ação que vocês terão acesso. E aí entender o que significa cada uma dessas colunas. Tá legal? Vamos começar pelas três primeiras, tem uma marcação aqui superior. Tá? Nós vamos entrar nessas três primeiras colunas. Mas quando vocês estiverem no sistema, vocês vão observar que é uma coisa só. Né? É contínuo o processo. Bem, a primeira parte do plano de ação, o primeiro cabeçalho, nós temos esses itens aqui. O item, que na verdade é uma sequência numérica, 1, 2, 3 das atividades. A atividade predecessora, o que fazer, o como fazer e o responsável. Isso tudo foi definido com vocês lá na fase de planejamento. Né? Vamos falar um pouquinho sobre alguns itens, algumas colunas dessa. A atividade predecessora basicamente é de quem que é essa atividade, ela depende. Ou seja, para essa atividade, a atividade ser executada, ela depende de que outras atividades anteriores. Né? É claro que se ela depende de outras atividades, se as atividades anteriores não forem executadas, ela também não sofrerá um atraso. E isso é muito importante, porque muitas vezes, quando você vai pensar num determinado projeto, a primeira imagem na sua cabeça, a execução do projeto, a primeira imagem que você tem na sua cabeça é que é muito simples, é só fazer isso, fazer aquilo. Mas, na verdade, quando você vê a relação de dependências e atividades, o seu prazo começa a dilatar. Porque certas atividades você não consegue fazer se não tiver as atividades iniciais executadas. Né? Então é importante ter isso em mente. E é isso que o sistema aqui vai mostrar um pouco para vocês. Os impactos dos atrasos, os impactos das antecipações de atividades, os impactos de uma atividade que não foi executada adequada e impactou e prejudicou a atividade subsequente. É importante ter tudo isso bem claro. Tá? A terceira coluna é o que fazer. De forma bem simples, qual que é o maior trabalho de algumas atividades. E é interessante ver que o que fazer, ele na verdade normalmente se desdobra em várias outras atividades, que é o como fazer. Né? O que fazer, ele se desdobra no como fazer. Em várias outras atividades, normalmente existem mais de uma atividade para o que fazer. Né? São atividades que, no momento que você as executa, você vai atingir o resultado maior, que é o que fazer. Tá ok? Então você tem diversas atividades, um exemplo aqui, analisar os cargos, fazer o levantamento quantitativo de cargos criados por lei do município, consolidar os cargos com o efetivo existente e destacar as lacunas e o excesso. Aqui, pessoal, nós não vamos entrar no detalhe do que é atividade. Isso é um trabalho que foi feito previamente com o consultor. O que fazer? Nós vamos falar o que a ferramenta faz. Então, independente da atividade que estiver aqui, a ferramenta vai funcionar da mesma forma. Bem, outra coluna importante que está disponível para vocês é o responsável. O responsável é aquela pessoa dentro da equipe de projeto que é responsável por executar aquela atividade ou que tem responsabilidade sobre pessoas que executam aquela atividade. Ou seja, é aquela pessoa que tem a capacidade de elaborar e entregar aquela atividade. Né? O responsável dentro da equipe de projeto. Isso é muito importante. Né? No momento que você estiver fazendo a gestão desse projeto, são várias desse plano de ação, são várias atividades, você esquece
que pessoa ficou responsável pelo quê. Aqui não, isso está registrado, então a gente fica sabendo que colaborador irá estar responsável por aquela atividade. Até a própria pessoa esquece, o próprio colaborador, o próprio membro daquela equipe esquece o que ela tinha que fazer. E aqui não, aqui é registrado aquilo que já foi feito. Tá? Bem, mudando para a segunda parte, que está um pouco do que a gente já até falou, são as datas. Né? Nós estamos falando das datas. E aqui aquilo que eu citei anteriormente, quando voltei naquela nossa figura do processo de planejamento, processo de execução. Essas datas estão divididas em duas partes. As datas que tratam do planejamento daquela atividade, que foi planejado para aquela atividade, e aquilo que está sendo efetivamente executado. Né? Então, naquela ideia do que eu havia já falado com vocês, a gente nunca perder o que? O que foi planejado. Para saber o quão distante nós estamos do planejamento. Né? Saber o quão distante nós erramos o nosso planejamento. E que lições nós temos para fazer o próximo planejamento. Nesse caso aqui, um exemplo, né? Aqui houve até uma antecipação. Tá? Já entrando numa fase, numa informação que nós vamos falar mais à frente, esses duas datas iniciais que estão em destaque em cima da coluna, essas datas aqui, elas são a data inicial do plano de ação e data final do plano de ação. Data inicial do plano de ação planejado, data final do plano de ação planejado. Aqui é a data inicial de execução efetiva, ou seja, o que realmente aconteceu. E aqui é a data fim do que você realmente planeja que ocorrerá. Né? Ou seja, é a data, a expectativa de execução daquele trabalho, daquele plano de ação, daquela atividade. Um item que a gente vai mostrar para vocês é essa duração. O que acontece? A duração é um campo que o líder de projeto poderá alterar. Se houve algum atraso, se houve alguma antecipação naquela atividade planejada, se houve algum desvio em relação àquilo que foi planejado, o líder de projeto, ele em conjunto com a equipe de projeto, fará a alteração dessa data. Nesse caso em específico, ele antecipou a execução da atividade, né, em relação ao que foi planejado. Tá legal? E aqui, um item importantíssimo que a gente vai mostrar para vocês como funciona, que é o farol. O farol, ele indica de forma visual se uma atividade ela está tendo prazo, se ela está começando a atrasar em amarelo ou se ela está muito atrasada. Então, de forma visual, o líder de projeto, o líder de programa, o próprio colaborador, o prefeito, ele poderá ver que atividades estão atrasando, quais são os responsáveis por aquela atividade, quanto tempo está atrasando, e a partir dali tomar ações para correção. Né? Então, só de bater o olho no seu plano de ação, você vai verificar todas as atividades que estão atrasadas e todas aquelas atividades que não estão atrasadas. Tá legal? Vamos para a próxima fase. Voltar um pouquinho, só para mostrar para vocês. Nós estamos falando dessa última coluna, as últimas duas colunas do nosso plano de ação. Okay? Bem, a parte 3 desse plano de ação no cabeçalho, nós temos dois campos muito simples. Né? O campo da evidência e um botão para concluir aquela atividade. E o que significa? A evidência é um documento de que, de certa forma, registra ou comprova, de certa forma, aquilo que é atividade, o que foi executado na atividade. Então aqui, o gerente de projeto, ele deverá fazer o upload de documentos que foram gerados para dentro do sistema e ele poder acompanhar, avaliar e ter o registro daquilo e não se perder. Então, um relatório, uma minuta de lei que foi elaborada, qualquer documento produzido para a execução daquele, que é a comprovação de evidência daquela atividade, de execução daquela atividade, ela deverá ser anexada aqui. Tá? E aí o líder de projeto poderá acessá-lo.
quando o líder de projeto, após inserir essa evidência e concluir a atividade, né, o líder de projeto irá fazer a atualização do prazo, ou seja, quando foi que efetivamente, na realidade, aconteceu a execução daquela atividade. Ele faz isso por meio de alterar a duração daquela atividade em execução. Ele aperta o botão de concluir e aí aquela atividade fica concluída. Tá? Bem, gente, basicamente era isso que é importante a gente entender para poder entrar no sistema, né, no que tange essa parte do plano de ação. Só um outro item, a execução é o momento em que você está conduzindo, elaborando e executando os seus projetos, né, efetivamente executando as atividades. E o que acontece? Em alguns casos, alguns casos não, o plano, a data inicial da execução, a data que é atribuída à execução, é a data do planejamento. Até que se prove o contrário, você está executando de acordo com o planejamento. Com o andamento do projeto, o andamento das atividades, podem surgir atrasos em função de questões que não estavam previstas, não foram previstas no planejamento. Né? N questões podem acontecer. E aí você vai alterando a execução, a data de execução pela duração real, de tal forma a visualizar o impacto final no seu programa. Isso vai ficar mais fácil na hora que a gente estiver apresentando o sistema. Mas qual que é o grande objetivo da execução? Primeiro, dessas colunas, né, dos prazos planejados e os prazos de execução. É você, primeiro, não perder o planejamento de vista, saber o quão distante você está daquilo que você planejou, ou seja, se você planejou para uma determinada data é porque tinha algum interesse naquela data. E, além disso, você controlar como está o andamento do seu projeto, qual é a tendência de término do seu projeto, considerando os atrasos que surgiram ao longo do projeto. Né? Qual que é a tendência de término de um determinado projeto, considerando os atrasos que vocês estão correndo agora, ou que você já teve. Então, isso o sistema vai mostrar para vocês. A tendência de atraso daquele seu projeto, plano de ação, em relação ao planejamento. Tá? Isso é muito importante. Bem, gente, pessoal, eu vou fazer a próxima etapa, vamos fazer um outro break, tá? outra parada, e nós retornamos depois.